galera do RecriCast, seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje um dia especial, nós conseguimos trazer aqui um casal abençoado da Igreja de Bola de Neve de Brasília. A gente já estava programando isso e hoje conseguimos. Glória a Deus por isso. Mas antes, vamos para os recados aqui, né, da agenda do mês. Aí, estamos no começo do mês de agosto. Glórias a Deus. E dia 5/8 a gente vai ter o Haja Luz às 20 horas. O tema vai ser para casais casados que querem ter filhos. Venham à luz da palavra, eles vão ter uma ministração, uma direção para você, para que você possa ali, ou aquela pessoa, aquele casal ali que está tentando ter filho e não está conseguindo ter uma direção de Deus, ou então você que está entrando nesse período, né, esse período tão abençoado, que inclusive esse casal sabe muito bem, esse casal que está aqui sabe muito bem desse período. E é isso, dia 6/8, Flechas, às 19 horas. É um projeto que traz ali também profissionais que estão bem estabelecidos no mercado de trabalho, para poder direcionar as pessoas, os jovens, não somente os jovens, mas aquelas pessoas que estão em processo de transição de carreira, ou estão querendo mais conhecimento, mais informação. Venha no Projeto Flechas, vai ser dia 6/8, às 19 horas. Vamos falar sobre empreendedorismo. Dia 13/8, às 19 horas, culto de casais. Venha também receber de Deus aí uma direção para o seu relacionamento. E o culto do Recri, dia 19/8, às 20 horas, também aqui na Bola de Neve de Brasília. Fora os nossos cultos, agendas semanais ali, células. Entre no Instagram da Bola de Neve de Brasília e vê aí uma célula mais próxima de você. Todos os cultos, culto de quarta-feira, culto de domingo de manhã, culto de domingo de noite, 10, 19 horas, um derramar diferente no templo. E é isso o resumo da nossa igreja aí, a nossa igreja em movimento, a nossa igreja realmente em crescimento, e a gente crê nisso, né? A igreja apostólica, a igreja que realmente tende a seguir conforme a direção de Deus e o que Deus tem preparado para nós no novo tempo, em uma virada de semestre. E agora eu vou apresentar esse casal que eu particularmente amo muito. Estamos trazendo agora no RecriCast Márcio e Carol, casal de presbíteros da casa. Aê! Boa noite, Márcio e Carol. Márcio, mais quente, né? Acabou de dar o culto, né? Tá fervendo aqui, a sala tá pegando fogo aqui, porque o culto de domingo realmente foi abençoador. Glória a Deus. Amém. Marcião, obrigado por ter vindo, obrigado, Carol, por ter vindo, obrigado por aceitar esse convite. Acho que vai ser um papo especial. Amém. Espero que esse papo também traga para vocês que estão acompanhando uma direção nos seus negócios, uma direção na sua parte pessoal também. Sim. Importante isso. E a gente realmente resolveu trazer um casal para trazer do casal a direção do empreendedorismo, porque esses dois têm o que falar aí, eles viveram coisas maravilhosas juntos, e a gente está movendo um pouco diferente aqui. Marcião, como não é diferente aqui, eu gostaria que vocês falassem da vida de vocês juntos, né? Toda a direção que vocês tiveram aí, a vinda para Brasília, tudo que vocês viveram nesse primeiro momento, o relacionamento, início do relacionamento de vocês dois. Gostaria de deixar aberto aqui, fiquem à vontade. Glória a Deus por vocês. A primeira coisa é uma alegria para a gente poder estar aqui participando aqui. É muito legal estar podendo compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida e também compartilhar da nossa história, trocar uma ideia. E falar aquilo que Deus tem não só feito, mas aquilo que Deus tem nos presenteado, né? A nossa vida é uma vida de presente de Deus para nós. Desde o início do relacionamento com Carol, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada pelo Pai e muito agradecido por toda a trajetória que a gente tem vivenciado. Bom, eu e Carol, nós somos oriundos de São Paulo, nós. Jundiaí. São Paulo, estado de São Paulo, né? Porque a gente fala Porta Verde, Grande São estranho, Paulo, Porta Verde, Não, Porteiro. eu nasci em São Paulo, capital. Ah, você é capital. Sou capital. Para onde você foi? Para onde você nasceu? Então, quando eu nasci, a gente morava na Casa Verde. Casa Verde, Casa Verde. Mas logo, com 3 anos de idade, meu pai, na época, era bancário, foi transferido para a Amazônia,
na verdade, para Rondônia, para a cidade de Guajará-Mirim. Era divisa com a Bolívia. Você passava o rio, estava em Guaiará-Mirim. Meu Deus Né? do céu. Muito louco isso daí. Mas depois ele se aposentou, viemos para já interior de São Paulo, onde era a terra da minha mãe, Jundiaí, uma cidade do lado de São Paulo. E a Carol, ela nasceu e cresceu onde, Carol? Não, eu nasci em Jundiaí, mas eu cresci em Cajamar. Já ouviu falar de Cajamar? Cajamar já, Buraco já. de Cajamar, Meu ficou Deus, famoso. Mas é interior, Não, Cajamar? não é mais perto do que Jundiaí, porque Cajamar ainda é grande São Paulo. Sim, sim. E aí, Jundiaí é a primeira cidade do interior de São Paulo. Ah, tá. Não, tá certo. Cajamar é mais próximo de São Paulo, é verdade. Aí é cresci verdade. em Cajamar, É morava no pequenininho Vila Cajamar, Abrão. né? É, pequenininha. A festa do peão de Badeira é famosa. E o buraco de Cajamar também. Os dois. Para quem não sabe, Buraco de Cajamar é o seguinte, lá na década de 80, tinha no centro da 80 cidade, não, foi 80, 90? Ah, mas eu já era maiorzinha. Cara, simplesmente abriu um buraco e começou a engolir casa lá. Joga no Google, buraco de Cajamar. Ficou muito famoso. Aí Cajamar entrou na mídia internacional com um buraco que abriu lá. Verdade. Enfim, aí eu sou de lá, né? Na verdade, cresci lá, Rua Sem Saída, na Vila Abrão. E aí, mas eu estudava em Jundiaí. Então a gente sempre estava ali em Jundiaí, enfim, até que depois maior mudamos para Jundiaí, eu e minha família. Depois começou a namorar comigo. Depois comecei bem a namorar claro. o Márcio. O Eu Márcio dei um adora upgrade aí na falar isso, família. que deu um upgrade na família. Não sei por quê, porque Cajamar é muito bom de se morar também. Só não tem mercado, mas tudo bem. Até Ah, não, tranquilo. Não tinha nem É. semáforo quando a Tranquilo. gente 10 horas começou da a noite, namorar. depois disso não tem mais nada aberto. E, enfim, aí moramos em Jundiaí. Então, a vida toda eu Aham. estudei em Jundiaí. E é por isso que eu conheço o Márcio. Aí ela estudou com a minha irmã, com a minha sobrinha. E você fazia sempre essa ponte, Cajamar, Jundiaí, Cajamar, Jundiaí. Como em Cajamar não tinha escola particular, nananã, aí a gente, então, ia de ônibus, aquele ônibus escolar, pegavam lá em casa e todo dia para Jundiaí. Então, nossa vida toda foi em Jundiaí, Ah, então assim, você né? já conhecia um Jundiaí pra caramba. Já. Mas a minha mãe trabalhava em Cajamar e meu pai minha mãe trabalhava em Cajamar e meu pai trabalhava em, sei lá, acho que na época em São Caetano. Então, para eles ali estava bem, né, posicionado. Mas as coisas assim, hospital, consulta, tudo mercado, lazer, era tudo em Jundiaí. Aí nós começamos. Ela estudava junto com a minha irmã e com a minha sobrinha. Quando eu vi ela, eu já me apaixonei. Eu falei, que menina linda, cara. Ela tinha 15, eu tinha 20. Cheguei para ela e falei assim, ela com 15 anos de idade, eu falei para ela, vou casar com você. Verdade. Ontem eu até falei no culto a respeito disso. Eu falei assim, hoje, se alguém chegar na minha filha com 15 anos e falar que vai casar, é da, Ó, gente, então ele da já prisão. ele já tá dando a letra, ó. Ele tem uma filha chamada Clarinha, ela tem 10 anos de idade. Não precisa dar Quando informação. ela tiver 15, É. né? Alguém nessa Não, quando ela tiver 15, ninguém Quando chegue tiver perto. 31, e olhe lá. Aí, mas é óbvio que a gente não começou a namorar, a gente começou a namorar, na verdade, quando ela já tinha 20, eu 25, e realmente foi uma mudança total, assim, né? Não. É algo que, a partir desse momento, a gente já começou a construir sonhos juntos, né? Legal. E namorando na igreja, eu cresci na igreja, a Carol também se converteu com quantos anos, Carol? Você foi pra igreja? Com 15. Eu fui na igreja por causa dos Mamonas Assassinas. Posso contar essa parte? Pode. Não, porque foi assim, eu sempre fui Mamonas apaixonada. Assassinas. Como assim você foi É. convertida por causa dos Mamonas? Essa história vai ser É interessante. interessante. Na verdade, assim, eu sempre fui apaixonada pelas coisas de Deus. Então, a gente ia na igreja católica, eu sempre queria ajudar o padre. Então, tinha aquelas missas lá e eu queria ler aqueles negócios que hoje eu não lembro mais o nome. Eu lembro que a gente viajava... Não, é os livretos Não que era. fica lá, que tem um... Eram os enfim. famosos santinhos, não eram? Não, santinho é Não. quando a pessoa morre ou quando Não. política, que você Não, entrega o não, santinho. não. Eu conheço santinho com isso. Não, tinha Não, uns negócios tem que um já era pré-determinado. Aí eles você colocavam seguia toda a ali. missa lá, tem um nome isso, mas isso. eu não me lembro. Então eu queria participar, eu lia, eu era criança, aí a gente viajava, sei lá, lembro de uma vez que a gente viajou para uma Hotel Fazenda, tinha uma capela lá e tinha missa. Eu pedi para ajudar, então eu sempre gostava das coisas O da pessoal igreja. de outras igrejas, tá vendo? Ela gosta de pregar. Pode chamar ela, Gosto pregadora mesmo, do gosto. fogo. Eu Ela só gosto não de consegue falar. acertar o nome das pessoas, né? Só tem uma dificuldade.
Aí, beleza. Aí, então, eu lembro que tinha minha mãe tinha uma secretária, às vezes ela era evangélica, ia junto com ela nos cultos. Legal. Mas, assim, não entendi ainda o que era, né, essa questão, as Tipo, que é diferenças de católica, que é igreja. evangélica e tal. A minha avó, eu lembro que a minha avó também, a mãe do meu pai, às vezes resolvia ir no domingo, buscava eu para fazer companhia para ela. E tudo isso hoje eu já entendo que é Deus colocando a sementinha, né? Sim. E aí, estava estudando com 15 anos, Mamonas Assassinas morreu todo mundo, inclusive o Márcio conhecia os caras. Você conhecia os caras? Conhecia. É mesmo? Um dos que morreu era da igreja da Assembleia de Ah, Deus. nesse Quem dia, foi de um Mas sábado do- para um da domingo. banda? Da banda? Sim, sim. O Dinho era primo do Isaac. O Isaac era um grande amigo. Tanto que eu tava dormindo na casa dele. Tava eu e o irmão dele, tava dormindo na casa dele. E de manhã ligaram Do lá. interior de São É. Paulo. De manhã eles ligaram lá, falou assim, ó, o avião dos meninos desapareceu. E aí ninguém sabia, não pousou, não sei o quê, e daqui a pouco aconteceu um acidente. E aí o pessoal pegou, foi pro local, eu fiquei na casa atendendo o telefone, falando, ó, foram lá ver, não sei o quê, não tem informação ainda. Aí logo chegou a informação que eles tinham morrido, mas eu conhecia o pessoal todo ali, eram pessoas bem bacanas, sabe? Assim, o Dinho foi criado na igreja, o Isaac também. O Isaac era baterista da igreja, eu tocava também com ele, né? Quando eu comecei a tocar teclado, quem era o baterista era o Isaac. Cara, Que morreu, interessante. que ele era o técnico de som, o Hold ali, ele fazia a parte técnica da banda, morreu no acidente. Aí, enfim, aí tinha 15 anos, todo mundo era apaixonado pelos Mamonas, né? Sim, pô. Inclusive as meninas, blá, blá, blá. Aí fiquei de luto. Dinho, quero casar com o Dinho. Aí fiquei de luto e tal. E aí, conversando com umas meninas, aí eu falei que eu tava de luto. Aí, engraçado é falar que tava de luto. Elas falaram, a gente também tá de luto, porque o Isaac é da nossa igreja. Nossa, como assim? Então, vamos lá na igreja conhecer. E aí, elas usaram a morte dos Mamonas para me convidar para ir na igreja, que era a Assembleia de Deus. E aí, eu fui num culto, a primeira vez que eu fui num culto adolescente, estratégia, hein? foi por conta da morte dos Mamonas. E aí, tanto é que lá que eu aceitei Jesus na Assembleia, fiquei caminhando um tempo lá, mas aí depois, né, dei uma afastada, e com 18 anos que eu me batizei, mas aí já foi na quadrangular. Mas depois, quando eu comecei a namorar o Márcio, voltei para a Assembleia e... Lá é em isso. Jundiaí, vocês congregavam numa outra igreja. Numa outra igreja. Aí vocês vieram pra Brasília e começaram Mas aí, ó, passou, casamos, né? E logo que casou, eu senti uma necessidade de mudança, né? E aí, eu e Carol conversando muito, a gente falou, vamos procurar uma outra igreja. Eu senti essa necessidade de mudança. Né? Tá. Essa necessidade de mudança foi logo que a gente casou, eu falava, tem alguma coisa que, eu não sei, eu não me sinto em casa mais aqui em Jundiaí. Então, a primeira coisa que a gente fez foi começar a procurar uma outra igreja, mas apareceu o concurso aqui em Brasília, né? Então, eu sou empreendedor, sempre fui, minha vida inteira. Cara, eu queria que tivesse o Flechas na minha idade, sabe, assim, de pequeno, porque desde adolescente eu sempre procuro empreender, andar pelas próprias pernas. Meu pai sempre me incentivou muito isso aí também, né? Já dei errado em várias coisas, né? Já deu muito certo também, mas nunca desisti de ser um empreendedor. A Carol já, quando ela terminou a faculdade, então ela fez terapia ocupacional, e aí apareceu esse concurso aí, já nós casados, o concurso para Brasília, né? Posso contar? Pode. Sensacional, vai ser isso. É que eu tô Mas, ó, adiantando deixa eu o processo, né, Carol? Não, deixa eu só... É muito interessante esse ponto que o Márcio trouxe, porque a medida do nosso sucesso, ela não é feita através do que a gente ganhou, né? Ela é feita das nossas derrotas, cara. Sim, É cara. verdade. O meu grande Quanto cego problema, tem aquela assim... famosa frase do Rocky Balboa, né? Não é o importante, ele não te forma homem com as suas vitórias, e sim com as suas derrotas, com as pancadas sim. que você toma. E o quanto que a esposa ela é necessária, né? O quanto que a gente se sente ajudadora mesmo nesse processo. Porque, assim, realmente teve várias portas fechadas, vários investimentos que depois não deu em lugar nenhum. Para o Márcio, isso foi um crescimento. Né? Através dessas experiências, teve esse amadurecimento. Mas talvez, se eu tivesse lá, óbvio, eu não vou falar que, ai, que delícia. Foi super empresa. tranquilo. Tudo bem, meu amor. Perdeu mais uns milhões de reais. tá Tudo bem. Agora a gente vai
a gente investe na bolsa de novo. Claro que não era assim, né? Óbvio que eu também sofria. Mas hoje, olhando o passado e vendo o quanto que a gente pode pôr o cara pra cima ou pra baixo, quando eu falo a gente, as mulheres, né? Legal. E aí, às vezes, a gente vê um discurso, assim, de algumas vertentes que fala que a mulher não é valorizada, o cristianismo e tal. Gente, a gente tem um papel fundamental nos relacionamentos, né? Muito. No casamento. Então, espero que o Márcio, quando for sócio do Elon Musk, como é o nome do homem? Não é o Elon Musk. Você quer falar o nome da empresa? Não vou falar, não. Não precisa também dar Que ele nomes. lembre-se de mim, tipo, a Carol, até aqui a Carol me ajudou, né? Ai, gente, Elon Musk. Você vai fazer uns carros para a lua. Isso, né? toma choque. Vai. Mas aí, Você tá enfim, mas aí a gente, então, eu percebo que a gente caminhou muito junto. E aí o Márcio tinha essa necessidade de ter uma experiência transcultural. Ele queria mudar de país, queria, sei lá, fazer mochilão na Europa, só nós dois. Porque, né, depois que a gente casa, a gente acha que a gente pode tudo, né? E aí, vamos então morar de país. Mas não era uma coisa que eu queria. Eu era muito pegada com a minha família. Mas aí, quando a gente casou, a gente mudou pro Bola de Neve. Eu comecei a visitar igrejas. Desculpa, achei que a gente já estava nessa parte. Não, a gente começou a visitar várias igrejas, não sei o quê. E eu era muito conhecido em Jundiaí. Alguns locais chegavam e falavam assim, Marcião, vem pra minha igreja aqui, eu te dou o cargo. Teve cara que chegou a falar de ajuda de custo. Mas eu falei, cara, não é isso que eu tô procurando. Porque na igreja que eu cresci, o meu avô era o pastor, presidente. Meu pai era pastor. Meu pai, sempre um profissional, mas um pastor. Então, ele era advogado, mas era pastor na igreja. Nossa, que legal. E eu sempre envolvido no Ministério de Música, já tinha passado por várias coisas lá dentro, mas eu sentia que não era mais meu local. Comecei a visitar umas igrejas, Bola de Neve estava abrindo lá. Quando a gente chegou lá, era uma garagem, era um monte de criança, cara, mesmo. Moleque sentado no chão e um outro moleque pregando. Aí eu falei, cara, Acho é que só isso. tinha gente de casado, Só lembra? tinha gente, só tinha eu e ela de casado. Nova geração total. E aí, quando a gente chegou lá, nos apaixonamos, falamos, é isso. Fui falar com o pastor, o pessoal ficou meio de luto com a gente, né? Falou, pô, mas tudo bem, é Deus direcionando, saímos na bênção. Transição. E fomos para a igreja. E nós vemos isso, como foi importante, porque quando nós mudamos, a mudança foi toda, assim, foi por causa de problema, foi direção de Deus, mas teve problema, Carol e eu, vamos chegar nisso. Mas como foi importante a gente estar numa igreja que estava crescendo também, então a gente teve um acompanhamento pastoral desde o início que nós nunca tínhamos tido antes. Né? Porque eu, por ser filho de pastores e tudo mais, eu conhecia toda a estrutura de uma igreja pastoral. Né? Mas, justamente por ser filho de pastor, eu tinha o meu pai. Né? Mas eu nunca tive um pastor que desse a direção. O meu cunhado fez muito essa parte também, certo? Mas quando a gente mudou de igreja, um caminho novo. Então foi muito importante vir para uma igreja pequena, porque se a gente tivesse em assembleia, a gente vinha para cá e vinha para uma igreja grande. Maior. Então teve um acompanhamento que eu nunca tinha vivenciado antes. E isso faz parte da estrutura da nossa igreja. A nossa igreja cresce nisso. Né? Hoje, todas as pessoas que estão na igreja, elas são acompanhadas. Sim. Em tudo que ela quiser na igreja. Seja na parte emocional, seja na parte espiritual, seja na parte profissional. Dentro da nossa igreja existe essa estrutura para dar esse acompanhamento. Então, naquela época, já tinha isso. Né? Era de uma forma muito centralizada no pastor, na época o pastor Rodrigo, o Foca, muito centralizado nele, mas já tinha esse acompanhamento. Então isso foi essencial para esse nosso apoio e hoje é um prazer para nós a gente poder desenvolver isso, porque nós acompanhamos pessoas. Né? E isso é uma bênção. Sim. Mas continua, Carol, como é que foi, por que nós viemos para cá? E agora você falando, pensando, né, como Deus costura tudo de maneira, às vezes olhando naquele momento, né, na lousa, assim, no presente, a gente nunca ia entender isso. Mas
a nossa ida pro Bola de Neve ainda em Jundiaí. Quando a gente veio para Brasília, então a gente tinha uma bola de neve aqui. Então vocês já começaram, vocês iniciaram congregando lá em Jundiaí, na bola É. de Jundiaí. Sim. E aí- A gente começou a congregar em 2006 em Jundiaí, Legal. logo que a gente casou. Em 2008 nós mudamos. Cara, 2006 eu tava 6 muito meses louco. depois que o Foca tinha aberto a igreja. Então a gente pegou a igreja muito no início. E aí, o pastor de Jundiaí fez contato com o pastor aqui de Brasília. E aí, o Foca foi buscar a gente no aeroporto. Eu lembro que eu fiquei, sei Olha que lá, legal. uma semana dormindo na casa dele e Legal. da Marcela, assim, né? Não acontece mais isso, pessoal. Pelo amor. Isso daí eram outros tempos. Estamos falando de 15 anos atrás, né? Então, assim, foi... Os caras vão chegar aqui e falar, não, eu quero dormir na casa do pastor. Não dá, cara, não dá. Não, eu quero dormir na casa do Márcio, né? Não, minha casa pode dormir. Inclusive, bom, Deixa quieto. deixa aqui. Faça parte, Marcião. Então, e aí eu falo que se não tivesse essa retaguarda dos pastores, né, da Marcela e do Foca, É ia ser importante. muito mais difícil, porque a gente não conhecia absolutamente ninguém. Nossa referência era eles e um casal, um filho do amigo do pai do Márcio, sabe? Essas coisas, que também foi essencial na nossa vida. E então, assim, como que Deus vai mexendo no tabuleiro as peças, né, de maneira que dá tudo certo no final. Enfim. Inclusive, eu recebi uma profecia, você falando minha peça de tabuleiro, que era justamente antes da gente vir para Brasília, um cara chegou para mim e falou assim, Márcio, Deus me mostrou uma visão muito clara. Ele estava pegando vocês e mudando, como uma peça de tabuleiro mesmo, de um jogo. Quando inverte totalmente num jogo de xadrez, Deus está fazendo isso com você. Deus vai te levar para um outro local. Amém. Então, essas palavras proféticas, elas ajudam a gente a tomar as decisões também. Top. Aí casamos, o Márcio queria ter essa experiência transcultural, e aí ele abriu uma loja de carro, casamos, né? Não, nessa antes loja de disso, carro, a gente já tinha loja de carro. E, enfim, aí chegou em 2008, teve a marolinha do Lula. Ela, em 2006, logo que a gente casou, tinha essa necessidade. O que aconteceu? Eu fui e fiz a matrícula dela. Ela falou, Inscreveu. apareceu um concurso para terapeuta ocupacional em Brasília. Aí eu fui, ela falou, mas eu não quero ir. Eu falei, não, Carol, vamos para lá. Então eu fui lá. Aí eu fui, eu inscrevi ela, eu comprei as passagens, eu arrumei o hotel. Fiz tudo assim, eu falei, ó, vai lá e faz a prova. Só isso, né? Aí ela falou, não tô afim. Ah, não, do hotel também, vou contar essa parte. Não Ah, foi que você arrumou hotel, eu não. não A gente ia arrumei ficar hotel? na casa do... Calma, é que... Não, eu arrumei Nós vamos estadia. ficar na casa do fulano ciclano. tipo, a gente ia ficar na casa do fulano. Eu ia ficar na casa do Raul. Do Raul. Aí Ah. o Márcio fez todo esse processo. Eu falei, então não vou fazer nada. Eu já estava estudando para os concursos lá da cidade. Uhum. Então já estava meio que me preparando. Eu falei, então não vou fazer nada. Ele me inscreveu. Aí entrou em contato com o Raul, que era esse, né, amigo do pai, amigo do pai, que tinha visto, sei lá, 30 anos atrás. Eu lembro do Raul quando eu tinha 5 anos. A gente era mais amigo ou de menos. infância aos 5 anos de idade. Era essa a referência do nosso único conhecido em Brasília. Depois dos 5 anos, ele nunca Imagina nunca você mais com- tinha visto o Raul. Seu Você amiguinho jogava de bolinha 5 de anos de idade gude, te né, liga. mano? E aí, cara, beleza? Você mora em Brasília? Você pode me receber aí? Foi. A última vez que você conversou com ele, você estava jogando bolinha de gude, né, com o cara. E aí o Raul era o nosso contato, o Raul muito querido, ajudou nesse trâmite da inscrição, blá, 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 blá. Raul pode receber a gente em casa. Porque até então Brasília para nós, né, era, nossa, só os diplomata. A referência que eu tinha de Brasília também era da música do Faroeste Caboclo, Sim, né? sim. Então era assim, a única coisa que eu conheço. conhecia. Ok. A única coisa que eu conhecia de Brasília, era esses meus pontos de referência. Aí, tá bom, o Raul vai buscar a gente no aeroporto, e aí o Raul fala assim pra gente, foi onde começou já o cuidado de Deus, né? Deus já dando sinais. Então tá, o Raul morava em Taguatinga, ai que legal, vamos pra sua casa, Taguatinga, não. Aí o Raul falou assim, não, a gente vai deixar vocês num hotel. E eu só atrás cutucando o Márcio, né? Tipo, meu hotel em Brasília deve ser muito caro. A gente tinha acabado de casar, tava tipo, pagando ainda as contas da festa, dos móveis. Que Ai. festa, hein? Aí ele falou assim, daí aí eu, né, super sincerona, né? Falei, então, Raul, mas é muito caro? Porque, né, aqui em Brasília tudo é caro. Daí ele falou, não, é presente nosso de casamento para vocês. Olha que top. Aí a gente ficou 5 Eles pagaram o Royal dias... Tulip. Não, ainda não.
Não, cara, mas era um hotel bacana que Na hoje... frente de onde eu ia prestar concurso. Ele fez questão. É. Ó, o cara viu Ali o no setor hoteleiro da Asa endereço, Norte, caramba, é. que legal. E ali perto do Shopping Brasília, ali. Uhum. Ele falou, não, gente, vocês vão ficar lá, dá pra você ir a pé. Inclusive, eu já pesquisei, dá pra você ir a pé, fazer o concurso, blá, 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 blá. E aí ficamos Demais, hein? nesse Ó, hotel. Raul. Aí Depois- ficamos depois nesse manda hotel. esse cast pra ele. Vamos né? mandar, que saudades. Eles nem estão mais aqui em Brasília, não sei nem onde eles estão. Que ele é do banco, então... Acho que ele tá em Palmas. Talvez, ou não. Aí, tá bom. Aí fomos lá, prestei a prova, bababá, só que o Márcio tinha botado muita expectativa nessa prova. Isso em 2006. É, tá bom. E bem. aí saí de lá, tipo, chorando. Ai, não passei, perdão, marido. Porque eu sei que sabia que isso era importante pra ele, mas não era pra mim. Uhum. Mas fiquei triste porque não tinha passado. Tá bom. Aí, depois de um tempo saiu o resultado, fomos embora, bababá, conhecemos o Raul, a família e tal. Aí depois de um tempo saiu o resultado. E aí eu tinha sido aprovada. Passou em primeiro. Isso que ela cara. falou que tinha sido se deu mal, né? Mas depois daí eu era. Nossa. Você, ó. Não, foi. Não, olha só, outra Foi coisa. Deus, então. Foi o Espírito Foi Santo que foi Deus. fazendo a prova. Não, mas foi Deus, porque 10 questões foram anuladas. E as Ah, 10 tem esses- questões que eu esses- tinha errado. Ah, que top, Então, cara. até isso, Deus movimentou tudo ali. Hoje eu entendo que foi tudo projeto de Deus. Era pra vocês virem. Era para cá. nós virmos. Vai, tudo bem, passou, que legal, parabéns, blá, blá, blá. Volta para Jundiaí, espera ser chamado. Nesse tempo, o Márcio com a loja de carro, estava indo tudo muito bem, obrigado. E nada do concurso de chamar. A gente tinha até esquecido desse concurso. Aí vem em 2008, marolinha do Lula, né? Vai ter uma marolinha. Lá teve um negócio lá nos Estados Unidos, da bolha lá imobiliária. Veio a marolinha Nossa, aqui. eu lembro 2006, mais ou menos, 2005, 2006, que teve a bolha imobiliária, o Citibank. Não, foi 2007. Acho que deve ter sido 2007, que 2008 que teve a crise no Brasil. Foi. Foi em 2008. Mas foi por que ali, 2006, 2007. O que aconteceu em 2008? Todos os carros começou a ter a crise mundial. Ah, certo, cara, dos refletiu em bancos. você, porque eu lembro que foi uma bolha imobiliária. Aí o que fizeram? Refletiu no Brasil, que era o que o Não. Lula chamava de É. marolinha. Aí o que aconteceu foi o seguinte, para não verdade. quebrar as indústrias de carro, para o pessoal continuar vendendo, o governo foi e tirou o IPI. Foi a primeira vez que tiraram o imposto de carro para venda de carro. Aí começou a vender carro zero demais. O que eu vendia? Carro usado. Ah, e aí a O procura que fez- aconteceu, caiu lá embaixo. Então, o estoque que era R$1 milhão, de um dia para o outro, literalmente, ele começou a valer 500 mil. E assim foi indo. O carro usado ele caiu pela metade do preço, assim, de um dia para o outro. Toma, que os carros. paulado, hein? Paulada. Foi. Aí, só que eu sou teimoso. Eu sou um cara que eu fico lá. Eu fui a última loja na rua, era uma rua muito tradicional de venda de carro. Ou seja, as lojas elas foram fechando. Aí elas foram Sim. fechando. Eu fui a última loja, tinha 7. Eu fui a 7ª a fechar. Aí eu passei para outra pessoa. Mas não tinha mais, cara. Todo mês gastando. Então, foi todo o patrimônio que eu tinha. E é interessante que, se chamasse um concurso, pelo salário do concurso, é capaz da gente, pô, a loja está tão bacana. Não vamos. Não vamos. Então, nós vemos que Cara, a que gente top. quebrar foi uma questão de Estratégia de uma Deus. estratégia de Deus. Porque às vezes Deus tira as nossas pernas, cara. Assim, verdade. você perde a âncora que te segura, você perde as coisas assim e chega um momento que você fala, não sei o que eu faço, É verdade. né? E aconteceu isso aí. Só que não chamaram a Carol. Mesmo ela passando em primeiro lugar, não chamaram ela. Ela foi chamada em 2008, só depois que eu estava já... Com a loja fechada. Na Aí fazia loja- um mês que tinha fechado a loja. É, Aí o Márcio estava muito triste, bababã, né? Quem não fica triste? A gente é recém-casado, cheio de sonhos. Sem filhos, por enquanto. Sem filhos. Os filhos foram nascer em Brasília em 2012. Tá. E aí ele recebeu uma ligação de uma amiga dele, inclusive já está na glória, e que Deus a tenha na Santa Glória, como diz minha mãe. Uma querida, uma missionária. Como tá a prospecção na sua mãe? Piada interna, gente. Aí pegou e ele recebeu foi a ligação Ruth, missionária lá na Holanda, em Amsterdã, em né? Amsterdã. Uma Ligou. grande amiga. Ligou pro Márcio e falou, Márcio, tenho pensado muito em você. De lá? De lá de De lá de Amsterdã. Amsterdã. Ah, Deus falou forte com ela, hein, cara? Aham. Foi. Não, calma. O mistério ainda vai chegar. Tem os
sonhado com você, tenho orado muito por você, como é que estão as coisas aí, nananã. E aí o Márcio contou o que tinha acontecido, né? E aí ela conversou muito com o Márcio, orou e falou, Márcio, eu tô com um irmão aqui da Bahia. Não era, ela não estava lá. Ela falou, ó, eu senti do coração que você tem que ligar para uma pessoa. Eu vou te dar um número. Eu não falei para ele que eu vou te entendi. ligar. Esse cara é da Bahia, mas é um homem de Deus, é um profeta de Deus, você vai ligar. E eu nunca fui, cara, eu cresci, por ter esse envolvimento de igreja, a gente conhecia muita gente que falava pela alma, vamos falar assim, né? Falava aquilo que tinha no coração, mas não era algo de Deus, né? Sim, não era espírito. Aí eu falei pra Carol, eu não curto ligar pra cara não, pra profeta, eu tô fora. Aí a Carol falou, não, se ela te falou, liga. Então a Carol me incentivou, eu liguei pro cara, o cara já atende falando língua estranha. Olá, falei, cara, ele assim, não me fale nada. O Espírito Santo falou que você ia me ligar. Aí ele começa a falar, profetizar na minha vida, fala tudo que a Ruth tinha me falado, mas ele fala assim, olha, e sua vitória vem pelo ECT. O início da sua bênção, não vou esquecer, o início da sua bênção vai chegar pelo ECT, Empresa de Correios e Telégrafos. Em 30 dias, fala assim. Aí, cara, a gente desligou, ficamos pensando, o que será que vem, né? Será que... Porque pelo correio eu só recebia cobrança de banco, Só multa de boleto, carro, né? Na boleto. época que tinha telegrama, lembra? Telegrama. Nossa, lembro, Eu falei, aí a demais. Carol, será que não é uma herança? Eu só Herança pensava da nisso. onde? Algum parente Pegar um perdido, primo lá, né? sem herdeiros. Segunda geração, sei lá, Vai terceira saber, geração. cara. E nada. Aí deu os 30 dias, a gente tinha esquecido disso aí também, cara, porque a gente tava, era uma época que a gente tava passando tanto perrengue que a gente tava recebendo muita palavra de conforto. Então essa daí também entrou no bolso, né, daquilo que vai acontecer, né. E aí deu 30 dias, era uma segunda-feira de manhã, a Carol falou, Márcio, estão precisando de terapeuta ocupacional em Dubai. Eu, como sempre fui um cara empreendedor e tudo mais, eu falei, cara, me vira em Dubai, eu já trabalhei com exportação, né, eu tenho conhecido lá em Dubai, então eu me dou um jeito, se você for para lá, aí, Coloca umas mas eu não falo túnica, inglês. Eu não falo inglês, eu falei, não, não lembro Tem o nome da menina. aplicativa. Não, ela traduz o seu currículo. Aí eu precisava traduzir o currículo. Ela, fizemos, já tava Dubai, tudo em... cara, isso daí. tava E eu tudo eu andando. caindo, né? Tá Não, bom, vamos. A Carol entrando nas minhas sempre, cara. Ô, Jesus. Eu tenho TDAH, eu descobri esses dias que eu tenho esse negócio. Eu sempre desconfiei, mas eu descobri, eu tive a certeza que eu tenho isso. E uma das coisas é a impulsividade. Eu sempre fui um cara impulsivo, sabe? Eu sempre dava na telha, pau, fazia, né? Teve uma vez já aqui em Brasília, que apareceu um cara... Caraca, velho. O cara chega, Marcião, eu tô com uma carvoaria na mão. Eu falei, é mesmo? É, cara. E é só a gente comprar uma perua, a gente compra a produção do cara de carvão, você compra a perua... E aí a gente vende para esses espetinhos. Aí eu olhava tanto espetinho em Brasília e falei, cara, esse negócio bom, hein? De carvoaria. Que eu fui e comprei a perua, velho. Aí... Sem ter dinheiro, sem ter nada. Peguei dinheiro emprestado do banco. Peguei o dinheiro emprestado do banco. Comprou a perua. Fui comprar a perua. O cara da perua, primeiro que eu tava com o dinheiro na mão, o cara deu para trás a perua. Passou 2 dias, o sogro do carvoaria, o cara que era o dono, morre. Meu Deus. Aí eu fiquei com o empréstimo e o dinheiro na mão. Aí, se você vai devolver o empréstimo no banco, você não devolve pelo mesmo dinheiro, né? Então, essas coisas aí da impulsividade... Eu nem sei porque eu contei da impulsividade. Por que eu contei da impulsividade? Porque você estava falando do processo. De Dubai, olha aí, ela tá falando de Dubai, né? Eu falando, vamos pra Dubai. Vamos pra Dubai, agora. Vamos traduzir seu currículo. Semana que vem estamos comprando voo. Aí, quando a gente tava fazendo contato com a pessoa que ia fazer a tradução do currículo, aí chega o tio do Márcio, eu estava na casa da mãe dele, aí ele chega o tio do Márcio e fala com essas palavras, olha, chegou uma bênção para Carol. E o cara tinha falado, o profeta, que o início da nossa bênção ia chegar. Dela de Brasília. Aí chegou o telegrama, na hora que eu abro, era a convocação para Brasília. Quase 2 anos depois. Né? E na época não tinha, era caro, né? Se bem que hoje em dia já voltou a ser caro de novo andar de avião. Sim. Aí não tinha, hoje em dia voltou. Aí era tipo uma segunda-feira, eu tinha que estar aqui na quarta. Aí vai procurar passagem, era muito caro, vim de busão.
14 horas de busão. Fui no meu trabalho, Glória expliquei a o que estava Deus. acontecendo. Só que assim, olha só um parênteses desse negócio que eu falei do meu trabalho. Eu estava muito triste no meu trabalho, sabe? Onde eu estava. Eu falava, Senhor, eu não aguento mais ficar aqui, eu sou humilhada, não me valorizam. E aí uma profissional lá, eles falavam assim, a fulana vai vir aqui, nanana. Tipo assim, me desmerecendo e querendo colocar a outra por cima. Eu estava sentindo aquilo como uma humilhação. Eu falava, Jesus, não deixa eu estar aqui quando essa fulana vier, não deixa eu estar aqui quando essa fulana vier. Isso, eu não estou conseguindo lidar com isso, tal. E Deus me chamou antes dessa fulana ir lá, então eu não vivenciei nada dessa que para mim seria uma humilhação. E ainda fui no meu trabalho falar que eu estava indo embora para Brasília. Então, assim, Nossa. até esses detalhes Deus cuida, né? Porque Brasília até então era meu. Quem ia para Brasília, né? Era os. Porque passou num concurso federal. Deus, não me deixa ser aquela pessoa rancorosa. Né? Aí, Fala numa boa, né? Então. então ainda fui exaltada ainda do meu trabalho. Com tudo isso, ainda consegui sair antes do que para mim ia ser muita humilhação. Aí vim de busão pra cá. Aí chega aqui, né? Não sei o que vou resumir essa parte. Não conheço nada, não sei nada. E peço pro Raul me ajudar, o Raul e a Zete. E aí, onde que eu vou trabalhar? Coloca para você trabalhar no plano. Coloca tal lugar, não, que eu não conhecia nada, né, de novo. E aí, coloquei as opções que eu tinha que colocar. E aí, era daqui 30 dias assumia, vai embora para fechar as coisas, volta aqui. E aí, eu não queria, vinha essas 14 horas de ônibus chorando. Falei, tá bom, Deus. Aí o Márcio falava, mas o que a gente vai fazer? Mas o que a gente vai fazer? A gente recebeu uma profecia. A gente não tem nada para perder aqui. Vamos lá, você vai ser um trabalho legal para você. Eu recomeço lá, papapá. Ok. Aí eu falei, então tá bom, Deus, eu vou, em obediência, porque não era minha vontade, mas também vai ser do meu jeito. Aí fiz uma lista. Eu quero trabalhar com criança, eu quero morar num apartamento novo, de frente pro parque, no sol, com sol nascente. Tipo, porque a gente morava num lugar muito legal, assim, um apartamento novinho. Não era nosso, mas era um apartamento novinho, do jeito que a gente queria. E eu fiz uma série de condições, assim, fiz uma lista de tudo que eu queria. E aí fui embora, a gente não tinha fiador. Falava, Deus, precisa ser um lugar. Eu não ia pedir pro Raul, né? Tudo bem que eu sou cara de pau, mas o Raul não me dava abertura para eu pedir, né? De dessa eu ia pedir. E aí eu peguei e falei, então tem que ser um imóvel direto com o proprietário. E fiz todas as minhas condições. E aí, tá bom, aí vai nesse corre, né? De fechar as coisas, o mais fica lá. Eu vim sozinha para cá, para resolver tudo. Bom, resumindo a história, na hora que chegar para onde eu vou trabalhar, Ceilândia. Aí minha amiga arrasada, Zete, mas como assim te mandaram para Ceilândia? Porque na cabeça dela tinha um certo preconceito, né? De Ceilândia ser uma cidade violenta. Quando eu cheguei para cá também, as pessoas... Assim, a impressão que me dá é essa. Que tem bala perdida, né? Aí eu fui visitar algumas pessoas lá e, cara, não tem nada Cara, é muito da hora ver, Ceilândia. nada a Eu ver. curto Ceilândia, cara. E aí ela falava, não É que acredito. também a gente que foi de São Paulo, né? Não, Assim, mano, é da hora Ceilândia. Eu Não, gosto. não tô falando. É, que a sim, gente, tá acostumado, né? A gente veio de São Paulo, eu vim de São Paulo. Quando você fala assim, não, é um lugar barra pesada, cara, de verdade, a primeira coisa que veio na minha cabeça são aquelas ruas estreitas, sabe? Sim. Aquele monte de morro e tudo mais. As E comunidades, não tem nossa época era nada a favela, ver, né? cara. Pô, nada a ver. Não, super bairro legal. É. Fui pra Ceilândia, daí ela falava como arrasada. E aí eu lembro que na minha ela tinha um telefone, aí eu dei um telefone fixo dela, que era o meu contato, né? E aí, na hora que eu fui pegar na época era pasta física, que eu fui lá na nomeação, estava escrito assim, tentamos contato para saber onde queria ir, mas não foi possível. E aí eu fui ver o número e falei, gente, eles tentaram me ligar, porque se eles me ligassem e falassem que iam me mandar para Ceilândia, eu ia falar com a Zete, que era a minha referência, a Zete ia falar não de jeito nenhum, eu ia falar não de jeito nenhum. E aí eu anotei o número da Zete errado. Então, até isso Deus cuidou. Porque hoje eu entendo, eu falo, até hoje eu falo, que eu já saio da Ceilândia literalmente, se Deus quiser. Que eu sou muito feliz na Ceilândia. Eu fui muito feliz. Eu era a única terapeuta ocupacional. Então, assim, o pessoal me queria, sabe? Aquilo que eu sofria no meu outro trabalho, eu não tinha na Ceilândia. Tinha acabado de abrir um curso de terapia ocupacional na UNB. Então, eu dei aula na UNB. E várias coisas por estar na Ceilândia. Então, eu entendo que hoje era até isso, Deus me mandou lá. Aí, ou seja, tentaram falar comigo, não conseguiu, então fica quieto, você vai para Ceilândia, você não vai ter nem opção de escolher. Foi exatamente isso que aconteceu. Legal, portas fechadas
são direções de Deus também. Amém. É Deus verdade. trabalha tanto em porta aberta quanto Ele porta abre e fechada. fecha, tem aquela É. música porta fechada, porta aberta, é isso aí. E aí fui pra Ceilândia, e aí vai procurar o apartamento, pego o jornal, na época era jornal, vamos ver, nananã, escolhi esse aqui, era o que eu achava que era legal, em Águas Claras tal, eu ligo pro cara, o cara fala, tem a chave na recepção, você pode ir lá, pegar a chave e ver o que você acha. Ok, fui eu sozinha, num domingo, fui lá ver e rodava, e não achava esse lugar, e rodava e não achava esse endereço. Aí tinha um prédio que brilhava, assim, pra mim. Aí eu falava, meu Deus do céu, será que eu não tenho o nome errado? Era tipo Cristal do Parque e Águas do Parque. O colega já morou nesse apartamento onde eu ia morar. Colega. Os bastidores já morou nesse apartamento. É Mauro, viu, Carol? É Mauro. Mauro. Eu sei que pode falar, assim. Pode, é o Maurão. O Mauro, nossos bastidores. É onde o Mauro mora ou morou? Portal do Parque. Era Portal do Parque, só que eu via Cristal do Parque. Não achava esse Portal do Parque, só o Cristal. Eu falava, não, acho que eu marquei errado, acho que é esse daqui. Parei lá, fui lá na portaria, falei, olha, eu falei com fulano, a chave tá aqui, nananã. Ele falou, nossa, mas que estranho, realmente, a chave tá aqui, mas eu não sabia que ele tinha anunciado. Eu falei, pois é, ele falou que eu posso ver. Então, veja, vamos lá, vai. Tá. Fui lá, vi o apartamento, era do jeito que eu tinha falado na minha lista. Ele falou, a dona, ela reformou, mas ela não quer mais morar aqui, eles moram em casa, ela desistiu. Porque imagina, 2008, Águas Claras era o boom, né? Era status morar em Águas Claras, tava, né? Não tinha Noroeste ainda. E aí, ela reformou, mas decidiu que não vai mais morar em Águas Claras e tal, nananã. Aí eu falei, então, só que eu não tenho fiador, eu posso pagar X, eu não tenho condições de pagar mais. Sem brincadeira. Aí ele falou, então, peraí, eu vou resolver isso daqui. Era o zelador. Ligou pro cara, falou, tô aqui com a fulana, ela acabou de chegar, é de São Paulo, não tem fiador, vai ser funcionária pública. Igual você, né, não sei o que, ela pode pagar só R$500 o aluguel. Eu lembro até hoje, era R$500. Topa fazer? Mas é sem fiador. Não. Viu? Ele falou que tudo bem, então. Ou seja, o cara era o negociador, né? O zelador. O zelador que negociou toda a parada. Calma que o zelador ainda vai entrar 10 anos depois na minha vida. Aí peguei, desligou, deu certo, você vai fazer isso e tal. Daí ele falou, viu, mas que estranho, porque ele disse que não tinha colocado para anunciar. Eu falei, não, mas aqui não é o Portal do Parque? Ele falou, não, aqui é o Cristal do Parque. Ou seja, eu fui num lugar que não tinha anúncio, que eu nem sabia, Deus me conduziu, e aí foi um apartamento, sol nascente, de frente para o parque, nunca ninguém tinha morado, a dona tinha reformado, Deus preparou o apartamento para nós. Detalhe, o contrato do aluguel, aqueles que você imprime no Word, que você preenche com caneta, as informações, foi desse jeito o nosso contrato. A linhazinha, e a gente escrevia, e a gente escrevia. E durante, quanto tempo a gente morou lá? 3 anos? Acho que foi 3 anos. A gente pagou R$500 o aluguel, porque ele não reajustava. Foi Deus total. Aí disse que ia vender... R$500 o aluguel? Não, aí ele disse que ia vender. Aí a gente não quis comprar, então saímos de lá. Aí ele pôs para alugar. Aí adivinha, R$1.500. Então o apartamento valia R$1.500 o aluguel e a gente pagava R$500. Senhor da glória, isso daí até isso, Deus, cara. né? Aí quando eu vi, cara, Deus... Aí no trabalho... Onde eu vou trabalhar? Você vai ser lotada na pediatria. Falei, o quê? E você vai ter uma sala só para você. O quê? Então, assim, Deus fez tudo. Mas por quê? Porque eu obedeci um comando de Deus, né? Assim, eu entendi que aquilo era a vontade de Deus, mesmo não sendo a minha, porque eu estava bem perto da minha família. Eu tinha passado num concurso na cidade, inclusive, nesse meio processo, eu fui chamada para ir lá. Para voltar para São Paulo. Para voltar para Jundiaí. E aí eu lembro que eu era... só 3 pessoas tinham passado e eu era a terceira. Então, se eu não assumisse, ia ter que abrir um outro concurso. Aí a secretária de saúde, entrou em contato comigo e falou, descobri quem é você, descobri que você passou, descobri que você está em Brasília. Mas assim, o que você quer? Você quer trabalhar onde? Eu posso te pôr, mas eu preciso de você aqui, porque depois de você até conseguir abrir um outro concurso. Enfim, é muito trâmite. Então, assim, ela quis me seduzir, sabe? E aí eu falava, gente, agora, o que eu faço? E isso daí foi logo um ano depois, e eu ainda não estava trabalhando em Brasília. Estava tentando negócios, tudo mais, tinha pego representação, mas nada que virava, sabe? E aí chegou um momento que ela falou, Márcio, não tem mais condição. Eu não consigo mais pagar sozinho as coisas que a gente não consegue, né? E realmente a conta não fechava.
Porque Brasília é relativamente mais Sim, caro que São sim. Paulo, né, cara? E a gente é fresco, né? A gente não queria comer colchão duro, queria comer com filé mignon. Como é que vai ver com filé mignon se só um trabalhava? Né? Então, tipo, as contas também eram altas, né? Era só petit gâteau. E aí, Sorvete da Que Bom, ninguém queria o sorvete Do Shrubble. sei lá, Piracanjuba. Sorvete Imagina, pros leitos. Häagen-Dazs. Häagen-Dazs. Tá que maluco? bom, Meu que- filho vai Ah, comer. meu pai, Deus é tão bom que até isso ele cuidou. Bom, o que a gente pôs uma data limite. Olha, se até eu fui chamada nesse concurso, eu preciso dar resposta até dia tal de dezembro. Esse outro concurso tinham várias considerações que trazia ali um certo conforto pra vocês. Sim, porque a Sim. gente E pela tinha, sua a gente situação, tinha né? onde tá em Jundiaí, a gente não ia ter o perto da custo. família, Sim, etc. o salário era um salário O bacana. salário, acho que era a mesma coisa quase que ela ganhava aqui em Brasília. E aí falou, aí a gente pôs uma questão, então tá bom. Se eu não estiver trabalhando até esse dia, a gente vai. Só que eu ainda estava depressivo pelo que eu tinha passado, sabe? Assim, quando você perde muito, você fica né? receoso, você se retrai um pouco, É verdade. né? Nessa época foi fundamental, de novo, esse pastoreamento de perto, poder estar na igreja, Cara, a minha alegria era estar na igreja. Isso aí era um prazer, e sempre foi. Ainda continua sendo um prazer estar na igreja, né? Mas eu tinha distribuído alguns currículos e falava, cara, não tenho mais o que fazer, né? Tenho que esperar em Deus aí e tentar ver. E ficava olhando as oportunidades. Do nada, uma empresa me liga, fala assim, olha, a gente recebeu seu currículo aqui, nós gostamos de você e queria fazer uma entrevista. Só rapidinho, esse negócio do prazo, eu lembrei, porque ela me ligou, ela fez contato e falou, olha, eu já falei com fulano de tal, ela não era secretária de saúde, ela era alguém lá também dos grandão. Já falei com o secretário de saúde, ele me falou que até amanhã vai sair sua nomeação. Aí não saía, até tal dia vai sair sua nomeação. Uhum. E aí nisso a gente fez esse Foi prazo. Isso, foi essa data, para ela aceitar. Nossa, Porque ficou, né? Maior expectativa. fui fazer entrevista, era para ser gerente de uma empresa de terceirização de mão de obra para o governo. Na época, essa empresa era a maior empresa de terceirização de mão de obra para o governo. E aí eu ia gerenciar alguns contratos deles lá. Nunca tinha trabalhado com isso, mas tinha trabalhado com pessoas. Fui contratado. Eu dei o valor para o cara topou. Fui contratado no dia que a gente tinha dado como prazo para isso. Era um local que eu não tinha mandado currículo, mas Deus simplesmente... Caramba. Porque Deus queria a gente aqui. E aí, no outro dia, eu fui chamada para o concurso. É. E o negócio era, se o Márcio não estivesse trabalhando, a gente ia aceitar. Aí você chegou e falou, então... Falei, meu marido começou a trabalhar ontem. Tem que começar um processo A novo. Carol ainda, ela tinha ela veio para cá na obediência, mas às vezes a gente, mesmo na obediência... A gente fica querendo voltar para o Egito, né? Você quer voltar. E às vezes, quando você não tem isso, você não tem prazer nas coisas, né? Sim. Como era bom. Reclamando justo. da carne que estava no Egito e não curtia um maná. Era exatamente assim que eu vivia. Era exatamente assim. Mas a gente foi crescendo aqui, teve quedas, teve vitórias, teve o nascimento das crianças. Tem mais um negócio que eu queria falar, cara. O que é? Não, eu sei que nesse negócio de obedecer, só terminando a minha vida, com bom Sim, senhora, sentido. sim, senhora. Não, porque Deus honrou. Então, por exemplo, dei aula na UNB como professora substituta. Eu entrei no mestrado no departamento de ciências médicas, sem conhecer absolutamente ninguém na UNB. Tipo, competi com os médicos, consegui um orientador, que o orientador era o cara responsável pela licença maternidade de 6 meses. Caramba. Era ele, o cara que fomentou tudo ali no congresso. Então, você imagina você ter esse cara como orientador, assim, quanto que isso pro meu currículo era legal. E tudo assim, gente, eu era menina lá de Cajamar, do buraco de Cajamar. Buraco e aí... de Cajamar. Todo mundo já conheceu o buraco. Famoso. Coloca aí, ó, buraco de Cajamar no você vai ver. Google. E Toma aí, cuidado com as agora, imagens, morando na pelo amor de capital Deus. do país, com esse monte de oportunidade. Então, assim, não era mérito meu. Claro que eu era uma pessoa esforçada, mas eu vejo isso como Deus me presenteando, sabe? Assim, tipo, você obedeceu, você entendeu que te doeu, você teve que abandonar uma coisa que para você foi sofrida, e Deus me honrou em tudo. Então, Ele me deu a casa que eu queria, Ele me deu o local do trabalho que eu queria, Ele me promoveu, tive experiências de trabalho, enfim,
de novas amizades. Então, Sabe o que eu acho legal que você tá falando? Deus é maravilhoso. Carol, porque o ponto que você colocou de, cara, eu tive... Não, beleza, eu vou ficar, mas eu vou ter as minhas exigências. Cara, Deus foi tão maravilhoso que ele cumpriu as suas exigências. Ele podia falar assim, a Não, menina porque- mimada, vem aqui, ó, tá que pensando o que da mimada, vida? tal. Não, é porque existe um propósito aqui em Brasília, na vida de Aham, vocês. sim. Fato, assim. A gente não sabe, né? A gente passa por transições, a gente acompanha a movimentação de Deus, a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida amanhã. Mas realmente existem coisas que precisam ser feitas com a vida de vocês aqui em Brasília, né? Sim. E a gente agora, o que nós estamos vivendo como igreja, né? Os pastores, os presbíteros, numa onda de pregação, assim, que está muito interessante, assim. Deus está derramando um conhecimento e uma Verdade. direção muito forte. Então, não só vocês, mas acho que todos os presbíteros estão recebendo de Deus uma direção muito forte da igreja aqui de Brasília. Não sei o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, mas uma coisa é certa, realmente os presbíteros estão recebendo um derramar de Deus forte do Amém. do Amém. Espírito Santo. Então, É assim. e a gente vê, cara, ontem até eu estava conversando com a minha esposa hoje, né? E ela falou para mim, cara, eu via literalmente o Márcio subindo de nível na pregação. Amém, glória a Deus. Assim, espiritualmente ele subindo de nível mesmo, assim, Uhum. sabe? Amém. E a gente vê isso na relação de todos os presbíteros. A gente está vendo um subir de nível mesmo de Deus na vida de vocês. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Sim. Nossa vontade é ficar na família, né? A gente já está muito bem, eu e eu, Ana, vocês aqui muito bem estabelecidos, mas né, o futuro é realmente a E Deus quando a pertence. gente deixa Deus conduzir, quando a gente fala, né, que Deus Deus cuida da minha vida e vive esse cuidado, porque muitas vezes a gente fala Deus cuida da minha vida e, Deus, mas por que isso Fica não aconteceu? né? Fica puxando. E reclame, murmure e tal, e não, eu quero isso, mas ouve um não, fala, Deus, mas eu queria tanto isso. Então, peraí, como assim Deus conduz e você chora quando ouve um não, né? E aí, quando Deus conduz, assim, sempre pro melhor, né? Quando a gente deixa Deus conduzir, sempre pro melhor. Às vezes a gente não entende, demora alguns Com anos. certeza não. Como eu demorei para entender isso. Carnalmente, Tem cenários e cenários, né? Tem aquele cenário que você fala assim, não, beleza, tô entendendo, senhor. Já entendi o seu processo aqui. Mas tem cenários que é difícil, né? Tem cenários que você olha e fala assim, cara, não é possível que eu tô passando por esse processo agora, nesse momento, né? E aí, Por exemplo, a questão da loja de carros, cara, eu fico imaginando o seu cenário. Eu falo assim, cara, eu tava no meu melhor momento. Uhum. A loja bombando, aí vem uma direção sim. governamental, estoura o negócio, tipo... São coisas também, cenários externos que acabam atrapalhando ou não, né? Ou nesse caso aqui. Sim. foi uma É, direção. Deus- Deus- A nossa vida, ela sempre está sob o controle de Deus. Cara, seja em vitórias ou em derrotas, aparentes derrotas, a gente não pode nunca perder a paz, É verdade. sabe? Porque em nenhum momento, mesmo passando esses perrengues, cara, a gente nunca deixou de comer. Já que a Carol falou o filé mignon, então o filé mignon, cara, é aquilo que a gente gosta de comer, sabe? Assim, a gente Você nunca... falou no culto ontem, você gosta de comer, cara. Eu gosto de comer, cara. Tô no processo de emagrecimento, mas eu gosto. Mas o gosto ainda continua, né? O gosto ainda continua de comer. Uma das coisas que eu traumatizei com carro, né? Então eu não queria mais trabalhar com carro. Então eu tentei montar uma agência de publicidade, que parte da minha formação também é publicidade. E aí eu falei, cara, eu vou nisso aí, eu acho que é bacana, né? Então eu arrumei um sócio e aí a gente montou, pegamos alguns clientes legais, mas também acabou não dando certo. Esse foi aquela empresa que você estruturava ali o treinamento para a equipe Não, de vendas? não. Não, essa é outra. Isso aí é outra. Caraca! Cara, eu sou o cara das empresas, velho. Cara. Aonde você falar assim, olha, penso num negócio, eu falo, já tive um negócio desse aí. Impulsividade. Você- Impulsividade. Impulsividade. Eu dei um tiro no meu irmão, né, cara? Assim, de chumbinha. Vamos fazer um Cara. Que susto! Corta, né? A polícia na frente, vai prender. E eu queria tirar o chumbinho. Esse chumbinho cravou na lateral dele, no osso da bacia. Se fosse 1 centímetro pro lado, podia entrar na corrente sanguínea e matar ele. Meu Deus! Mas por quê? Porque a gente tava em cima de casa, aí eu atirava na toalha lá embaixo, aí a toalha batia o chumbinho na toalha e caiu no chão. Eu falei, essa arma tá fraca. Aí meu irmão passando ali, eu falei, tá fraca. Pô, deu um Meu tiro nele só pra Deus dar um do susto. Só que na toalha, né, eu não pensei direito, né? Ele não tinha
A toalha, ela retardava o chumbinho, né? Ela Assim, dava não uma furava. amortecida, né? É. A amortecida A hora que foi chegou no meu irmão, pá! Velho, é que ele tava uma blusa de couro. Eu falei, nunca vai passar blusa de couro, chumbinho. Cara, atravessou a blusa de couro, atravessou Cara, o tecido adiposo perigo, dele e cravou no osso. Ele Que tem o osso, ele tem isso? esse chumbinho cravado no osso até hoje. Eu queria que ele tirasse chumbinho e me desse, eu ia fazer um colarzinho. Toda vez que eu fosse tomar uma atitude impensada, eu ia olhar pra isso. Mas não consigo, nem isso Deus fez com você. Cara, por causa desse jeito que eu sou ainda, eu luto contra isso, sabe? De tomar as atitudes, assim, de tentar ser, de ser mais dirigido pelo Espírito que pelas vontades. Então, hoje, eu sou muito mais dirigido pelo Espírito do que pelas minhas vontades, mas eu luto contra isso. Nossa, não é algo natural. Agora você está vivendo uma bênção, né? Graças a Deus. Sim, sim. Só que você passou ainda por muita coisa. Sim, aí eu né? falei que eu não queria mais voltar a trabalhar com carro. Como essa agência não deu certo, a Clara tinha nascido já, né? E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? A única coisa que eu sei fazer é vender carro. Aí eu voltei para concessionária. Eu não queria mais trabalhar com concessionária de carro. Voltei para concessionária. Só que isso foi fundamental para depois eu viver o que eu vivi, que eu estou vivendo hoje. Por quê? Em 2017, em 2018, já com o nascimento dos gêmeos, 2016, nascimento dos gêmeos, eu falei, cara, eu não posso mais trabalhar em concessionária. Toma muito tempo. E tomava mesmo. Sim. Né? E a Carol sempre trabalhando no concurso, ela crescendo. Hoje, no nível dela, ela não tem mais para onde crescer. Né? Então, não vou falar nada. Ela já me cutucou. Eu preciso me controlar. Menos né? impulsividade. Menos impulsividade. Mas então... Menos expor a família. Expor a família. Piadas então, internas. O governador tá aqui, minha esposa aqui, mas tudo bem, não vou falar nada. Aí, olha só, eu no momento que eu falei, eu preciso cuidar dos gêmeos, né? Os gêmeos vieram, também um outro testemunho, a gente pode depois pensar em algo para fazer, mas... Tem muito papo, tem cara. muito, é difícil resumir. Então eu precisava, estava trabalhando numa concessionária, estava sendo muito legal lá, mas tomava muito tempo, né? E foi nessa aí que no dia eu falei, cara, eu vou pedir as contas desse negócio, não dá mais, depois eu vejo o que eu faço. E eu pedi para o cara lá, para o gerente, olha, quando tiver algum corte, me indica que eu quero ir, não quero mais trabalhar. Aí esse cara era muito meu amigo, falou, Márcio, olha, eu consegui, vou tirar você. Aí eu falei, bacana. No dia que eu fui mandado embora lá, porque eu tinha pedido para ser mandado embora, o pastor entra em contato comigo, já o pastor Felipe, fala assim, Márcio, tem um cara, um empresário lá de Curitiba, precisa de um representante aqui, para trabalhar, precisa conhecer as concessionárias de carros e tudo mais, porque ele tem um produto que vende para as concessionárias, para lojas. Top, né? Bem cara, no dia, de manhã eu saí, da tarde, aí esse cara entrou em contato comigo e falou, eu tô em Brasília. Aí eu fui, me encontrei com o hotel com ele, no dia, cara, no dia. Eu não sabia para onde ir. No dia eu já estava contratado. Já estava contratado, o fixo que eu ia ganhar já era maior do que eu vinha ganhando na concessionária e ainda tinha comissão. Então, foi um trabalho muito legal que eu fiquei até praticamente esse ano. Nisso aí, eu desenvolvi, eu tendo espaço agora, tudo bem, eu não estou mais trabalhando dentro de concessionária, aí eu e meu irmão, que é diretor de um grupo de concessionária, a gente desenvolveu um método de venda onde você... o logística, ou qualquer seja o produto, você consegue vender o que você venderia em um mês, você vende em um dia, né? E isso deu um boom, cara. Eu comecei a viajar o Brasil inteiro com isso aí. E eu nem reclamava. Não, é verdade, não reclamava, porque, nossa, glória a Deus, né? Não, porque era algo... Era algo que remunerava muito bem. Óbvio. Filé mignon foi... O auge do filé mignon. O auge do filé mignon. Por quê? A gente comecei a dar consultoria para esses caras, então eu vendia a consultoria. O que eu vendia era o papo, né? A ideia. Só que é uma ideia com compromisso. Eu falava pro cara, olha, você vai vender em um dia o que você vende um mês. Segue tudo isso que eu tô falando. Vamos fazer isso daí. Só que isso daí envolvia o treinamento da equipe, envolvia um dia de vendas. Né? Então eu ia lá, treinava a equipe, depois eu ia estar nesse dia de venda. Esse dia de venda era muito estressante, mas a gente batia a meta.
o recorde nacional de venda da GM, ainda nacional não, latino-americano, da GM continua sendo através de um trabalho nosso. Olha que legal. 220 carros, eu tava lá. Foi em um dia só, foi algo muito legal. Imagina um dia só o cara vender 220 carros. Caramba. Então, Deus começou a honrar nesse negócio. Aí veio a pandemia, aí o que aconteceu? Venda de carro, as fábricas caiu a 30%, não podia mais fazer evento e não tinha mais esse movimento todo, né? Então, eu perdi esse negócio, mas ainda tinha o outro negócio de representação que funcionava muito bem, né? Esse ano, esse negócio de representação, eu sentia que estava estagnado. Posso só cortar rapidinho uma coisa para honrar o meu marido? Ele confia demais em Deus, sabe? Então, assim, essas coisas aconteceram. Você imagina, a gente tava lá no auge do filé mignon, aí tem a pandemia, e lá vai de novo ver tudo o negócio. E ele sempre falava, Deus tá no controle, Deus tá nos guiando, Deus tá cuidando, Deus tá cuidando. Eu nunca via, sabe, ele assim, esmurecer, falar, meu Deus, e agora? Nananã. E sempre muito confiante em Deus. Então, acho que a nossa vida, ela tem que ser pautada na confiança, né? Amém. Porque Deus, ele vai cuidar, ele vai honrar, ele tem as estratégias também na hora da luta. Então, isso, Márcio, foi sensacional. Pode ir. Bastidores. Bastidores. Desculpa, Márcio, eu estava te honrando. É hoje. Hoje. Expõe Gêmeos. a família. Aí veio a pandemia. Não, veio a pandemia, caiu tudo mais, e eu sempre olhando alguma coisa. Só que esse ano, como estava estagnado, eu e o dono dessa empresa, a gente é muito amigo, muito parceiro mesmo, né? Então aqui teve um crescimento, mas deu uma estagnada. Ele fez o que eu faria também. A gente já conversou isso aí. Porque ele falou, Márcio, eu preciso colocar outra pessoa em Brasília. Às vezes, trocando a cara da pessoa, o negócio vai funcionar. Aí eu falei, cara, tá bom, vai. Então, eu entreguei esse negócio. Falei, não vai dar. Eu conheço o mercado, falei, 2 pessoas aqui em Brasília não vai dar. Então, eu entrego isso daqui e vamos ver. Aí eu pensei assim, eu vou voltar com essa questão dos treinamentos, porque é bom, eu tenho outros negócios também que rodando. Eu tenho um negócio que eu posso falar o nome, que é o Minha Marca Já, que é um negócio excelente. A gente trabalha com registro de marcas, né? Esse negócio da Minha Marca Já, a gente viu uma lacuna aí, porque hoje mais de 90% das empresas que se abrem no Brasil, elas não têm o registro da marca delas, né? Então, eu fico pensando, e abre empresa e fecha empresa todo dia, cara. É verdade. Ainda mais esse movimento. Então, eu e meu sócio, a gente viu um filão nisso aí. Então, a gente montou um negócio muito... O Maurão deu um show, fez um estudo de marca completo e tá lá. Se você entrar no Instagram, Minha Marca Já, pode fazer propaganda, cara. Nossa, já fiz propaganda de tudo, já fiz. Já falei da... Eu vendo Jequiti, Natura. Já fiz de tudo. Aí, né? Melhor terapeuta ocupacional. Sim. Aqui. Mas o Minha Marca Já, a gente está estruturando essa empresa, ainda não dá para pagar as contas, né? E nesse negócio, eu entreguei, eu falei, cara, o que é que eu vou... Aí eu estava pregando aqui na igreja. Aí pregando a respeito de dons, né? Pregando a respeito de como Deus te usa. E eu falei assim, olha, pessoal, às vezes tem muita gente que chega para nós e pergunta assim, cara, eu não sei em que ministério eu me encaixo, ou mesmo profissionalmente, eu não sei aquilo que eu faço. Aí eu falei da minha vida, eu falei, olha, eu sempre... Aí a Carol fala que eu exponho, mas é meu jeito, eu falo de mim, eu vou falar dos outros, eu falo de mim, né? menos ruim, né? Então eu falo de mim. Aí eu falo, eu sempre fui uma pessoa agregadora. Eu trago as pessoas para perto. Desde pequeno eu faço isso. Sim. Eu tenho uma facilidade nisso aí. Minha casa era cheia de moleque. A vida inteira foi assim. Profissionalmente, eu sempre tive isso. Eu trazia as pessoas para perto. Eu sempre montei equipes. Eu sempre motivei as pessoas. Que legal. Eu sempre tive esse lance dentro de mim, né? Então, e hoje, ministerialmente, o que eu faço? Eu trago as pessoas para perto. Verdade. Eu pastoreio as pessoas, eu lidero, eu oro junto, porque é natural meu isso daí.
uma das primeiras células que teve em Brasília foi na nossa casa. Top. Né? Da nossa casa, hoje tem mais de 10 células que eu supervisiono, a gente supervisiona, porque elas saíram de dentro de casa. Não supervisiona porque eu escolhi a supervisão. Não, elas saíram dali, são pessoas... E foi crescendo para esse lado. Todas as pessoas que estavam nessa célula viraram líderes. Sim, hoje são líderes. Eu falo que a célula era tudo de gente medicada, é tudo louco. Mas hoje esses loucos são tudo líderes de célula, né? Então é bacana isso aí. E aí eu falando isso, um cara também da igreja, muito querido, escutou isso daí e falou, Marcião, olha, cara, fui contratado por uma empresa que está chegando agora aqui e a gente precisa de um prestador de serviço que tem esse perfil agregador. Te interessa? Mas você vai ter que passar pelo processo de seleção. Eu não tenho poder de negociar isso aí, de colocar lá. Né? Eu falei, me interessa. Como essa empresa não abriu, não posso falar o nome, mas é uma das maiores empresas do mundo chegando em Brasília. Né? Eu fui lá, eu passei por todo o processo de seleção, que foi muito minucioso, e tinha pessoas concorrendo comigo, e no final eu fui escolhido, e caiu no meu colo uma empresa, eu precisei montar uma empresa de logística, cara. E o que você vai fazer? E o que você vai fazer agora? Agora é agregar pessoas. Top, é isso, velho. Eu vou trazer pessoas para perto, porque eu estou contratando pessoas aí. De inicial, eu vou trabalhar já com mais de 20 pessoas que eu estou trazendo para perto, que elas vão fazer as entregas e tudo mais. Está contratando ainda? Contratando. Você quer sim, aí, ó, se você... A empresa chama... Five Stars Logística. Five Stars Logística, por que, cara? Tem Insta. Por que Five Stars Logística? 11 anos atrás, estava eu e o Maurão numa sala... E um profeta Amaro, profetizando lá. Aí tava o cara do meu lado aqui, aí ele fala assim, cara, eu vejo você com negócio de logística, eu vejo você com muitos carros, mas esse cara nunca... E o nome dessa empresa é Five Stars, Stars, alguma coisa assim. E esse negócio ficou marcado na minha mente. Esse cara nunca abriu empresa, esse profeta morreu, o Amaro. Né? E aí, quando caiu essa empresa de logística na mão, veio essa lembrança, falei, vou honrar a palavra do profeta. Aí deu o nome. A profecia não foi pra mim, mas... Vou roubar a profecia do irmão. Mas o Amaro, ele fala assim, cara, pega a profecia aí, cara. Então eu fiz isso, justamente isso. Eu tava no parquinho lá, ele tava soltou, todo mundo... Pega. Peguei, cara. Peguei pra mim. Top, falei, vou mano. abrir, cara. E tá sendo uma bênção esse negócio. Então, você vê, quando eu larguei um negócio que não tava tão bom, e na esperança de Deus, mas é óbvio, eu larguei já querendo empreender, porque eu tenho esse lance de empreendimento. Então, aqui nós temos o que mais tem em Brasília, o casal, né? Ou você é empreendedor ou você é funcionário público. Sim. Né? Então, é verdade, vocês têm nós somos melhor os dos dois. Nós somos os dois. O empreendedor e a funcionária pública. Que top, cara. E foi nessa que a gente abriu a empresa, cara. E a previsão já do primeiro faturamento é praticamente quase 10 vezes o que eu estava ganhando. Sim. Então, cara, assim, eu falo esse número porque como é bom a gente obedecer a Deus, como é bom a gente entregar tudo na mão de Deus, como é bom a gente viver essas coisas. Seja no alto, seja no baixo, a gente nunca deixa a confiança, certo? E é muito legal o Recri, porque ele te dá as ferramentas para não dar as cabeçadas que eu dei. Porque se eu tivesse alguém me tutoriando, talvez eu não teria dado tanta cabeçada. Né? Se eu fosse contar aqui quantas negócios eu já abri e já não deu certo, ia ser milhares. Às vezes tendo pessoas mentoreando você, que é o que a gente faz, né? A gente mentoria e passa a nossa experiência para as pessoas. Perfeito. Seria excelente, eu teria diminuído, mas também eu não teria tanto testemunho para estar dando também. Deus é lindo. O Recricast não aconteceria, né? O Recricast não aconteceria, Sim. o processo não aconteceria. Cara, assim, eu queria ficar até 1h da manhã aqui, sei lá, até muito tempo. Fazendo bob pra nós mesmo, né? Mas, gente, assim, quer dar de novo o nome da sua empresa que você está contratando aí, mas, gente, fica à vontade. Eu preciso de motoristas com fiorinos, de imediato é isso. Depois eu vou precisar de pessoas com moto.
para a empresa Five Stars Logística, você pode procurar no Instagram, no Facebook. E a marca já também. E também, se você tem uma empresa, você precisa registrar. Você nunca pensou nisso? Se alguém for na sua frente, mesmo que você tenha o nome dessa empresa, você tenha lá na junta comercial, lá, empresa aberta, se alguém for na sua frente e registrar essa empresa, você perde o direito do seu nome. Então, não perca o direito do seu nome. Faça o registro da sua empresa na minha marca já. Tá perdendo uma bênção se você vacilar. Isso. Então, Não gente, vacila. dia 19, Márcio vai estar aqui, se Deus quiser, no Recri. Fiquem à vontade, venham, troca uma ideia com ele. Se você tem esse perfil aí da Five Stars que ele comentou, vem trocar uma ideia com ele. Ele tá precisando de gente. Vamos abençoar a vida também do Márcio, do mesmo jeito que a Five Star vai abençoar vocês aí nesse novo ciclo. Gente, muito obrigado. Foi muito legal. A vida de vocês é uma bênção, que vocês vivenciaram, que vocês colocaram aqui no RequiCast é uma bênção. Tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com a história de vocês, né? Até a parte... vou fazer uma brincadeira aqui, casais casados, né? Que possa receber a mesma unção que vocês receberam de filhos. Amém, né? Então, cara. Amém. Que vocês continuem. Cara, teve um casal aí que eu orei e Deus foi muito específico. Quando eu fui orar por eles, Deus, eu sabia que eles já tinham tentado ter filhos e já tinham perdido muitas vezes. E aí eu fui, abracei eles e Deus falou assim, eu quero. Né? E eu falei para os dois ali, eu quero. Aí depois disso fiquei sabendo que essa menina ficou grávida. Eu nunca orei tanto. Eu falei, cara, se esse negócio foi da carne que eu falei, Jesus. Aí eu acompanhei toda a gestação, essa criança nasceu, graças a Deus. Então, tem uma unção de criança nascendo aí, cara. Então, cultos de domingo, vem procurar aqui Márcio e Carol, conversem com eles também, unção de filhos aqui também, aqui tem tudo, cara, empreendedorismo, concurso público, todas as vertentes do Recri tá aqui. Mas, gente, obrigado pela presença de vocês, eu e minha família amamos muito a vida de vocês. A gente ama vocês também, viu? A gente tem os nossos filhos, né, brincam, e eu espero continuar aí essa toada com vocês, agora no próximo semestre. A Igreja de Brasília continua precisando de líderes como vocês. Obrigado por... Eu vou brincar, o Paulinho gosta de falar isso, ele fala para mim, vou transferir isso para vocês. Obrigado por existirem, porque vocês são fantásticos. Considerações finais? Deixa pra Carol. Não, foi uma delícia, foi muito bom. E toda vez que eu lembro da nossa história, eu lembro como Deus é bom, como Deus cuida, como Deus é generoso, mesmo a gente sendo falhos, mesmo a gente pecando, mesmo a gente murmurando, Deus é fiel. E é isso, assim, não desistam dos sonhos, confiem, vivam em confiança, entreguem a vida para o Senhor conduzir mesmo, que o final, mesmo parecendo que está tudo afundando, do nada vem um negócio e levanta, e é isso, né? Amém. E a nossa vida é muito mais que isso também, né? Nossa vida é buscar o Senhor, é se relacionar com Ele, e o resto e o final juntos. Apacentem as minhas ovelhas. É isso, apacentem as minhas ovelhas. Permaneçam. Galera, obrigado. Até mais, até o próximo RecriCast. Obrigado, Márcio. Obrigado, Carol. Tamo junto. Valeu, Tchau, gente. É nóis. Coraçãozinho.